Nos últimos meses ou semanas, você tem se sentido cansada, improdutivo ou frustrado? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um detalhe que pode, assim, ser decisivo nessas questões que você tem sentido. E se você não me conhece, eu sou a Malu e esse vídeo aqui é patrocinado pela Óticas Visari, que são donas desses meus óculos aqui que vocês sempre falam em todos os vídeos, lá no meu Instagram. Enfim, segue aqui a gente, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e se você quer garantir também o verdadeiro valor de uma marca de luxo, garante o seu Visari também, hein? Bora conversar? Pega o seu café ou o seu energético e vamos conversar um pouco sobre essa questão de se sentir improdutivo, insatisfeito com a vida, enfim. Existe um detalhe muito importante que talvez você não perceba na sua vida. Eu não sei direito como que pode ser a sua rotina, mas eu já fui aquele tipo de pessoa que adorava acordar tarde, não tinha horário para nada, pulava a refeição. E o final de semana meu, por exemplo, era aquele típico final de semana que você acorda 11 horas da manhã e segue a vida, quer compensar a falta de sono que teve durante a semana. Só que tudo isso pode impactar demais no nosso corpo, na nossa produtividade. Tudo isso por conta de um fatorzinho chamado ritmo circadiano. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas o nosso corpo, basicamente, ele é regido, ele é comandado por horários. E tudo isso acontece lá numa parte do nosso cérebro chamado hipotálamo. Lá no nosso hipotálamo tem o chamado núcleo supraquiasmático. E esse núcleo supraquiasmático, ele que comanda tudo do nosso corpo, que é essa parte do ritmo circadiano que eu falei. Então, digestão, humor, temperatura do corpo, metabolismo, todos esses fatores, eles são controlados aqui no nosso cérebro, no hipotálamo. Só que o que acontece? Esse sentimento que a gente tem de improdutividade, ele não é à toa. E às vezes a gente pode até estar fazendo as coisinhas certas, e treinando, pode estar comendo bem, dormindo bem, relativamente bem. Só que tem um detalhe que muda tudo, que está nesse ritmo circadiano, que são os horários que a gente faz cada coisa na nossa vida. Porque o que acontece? O nosso núcleo supraquiasmático, o ritmo circadiano, ele é ativado pela luz do sol. Então, quando você acorda de manhã e olha para a luz natural, isso manda um estímulo para o nosso cérebro, para o nosso hipotálamo, de que, putz, é hora de acordar, é hora de lançar os hormônios do estresse, que seria o cortisol, para você conseguir estar em estado de alerta, acordar para a vida. E quando essa luz reduz, então quando vai ficando mais noite, o seu cérebro, ele entende, o hipotálamo, ele vai perceber por conta dos olhos, então a luz chegando aqui vai levar um sinal para o seu cérebro falando, é hora de desacelerar. E quando isso acontece de noite, quando as luzes se diminuem, o nosso corpo começa a diminuir um pouco o metabolismo, diminui a temperatura e começa a dar sono. Por quê? Porque começa a fazer a secreção da chamada melatonina, que é um hormônio que é secretado justamente de noite no nosso corpo. E eu tô falando tudo isso para poder te conscientizar que o nosso corpo, ele segue uma orquestra de horários. Então, por isso é muito importante, além de você fazer as coisas certas, tentar fazer nos horários certos. Porque o nosso cérebro, todos os dias, ele se reinicia, o nosso corpo se reinicia quando a gente entra em contato com a luz solar. E por isso eu sempre falo para vocês que é tão importante a gente acordar e já abrir a janela para se expor à luz solar. Porque é isso que vai regular os nossos hormônios. E existem estudos até que falam que quando a gente está com o nosso ritmo circadiano desbalanceado, isso faz com que não só aumente o nosso depósito de gordura, mas como o nosso apetite muda e também isso deixa o nosso corpo mais suscetível até à presença de tumores. Só para vocês terem noção do quão grave, entre aspas, pode ser você desregular o seu ritmo circadiano. Por isso é tão importante a gente tentar fazer as coisas nos mesmos horários todos os dias. Porque tem pesquisas também que falam que quando a gente faz a refeição nos mesmos horários todos os dias, de forma regular, isso ajuda até na perda de peso, na perda de gordura.
Por exemplo, de noite, como o nosso corpo ele entende que está na hora de dormir, ele desacelera o seu metabolismo. Então, por isso é muito importante que a gente tente reduzir um pouco as calorias antes de dormir. Então, ao invés de comer muito antes de dormir, tipo 1 hora antes, 30 minutos antes de deitar, tenta comer umas 2 horas antes e comidas mais leves, porque isso vai ajudar o seu metabolismo, vai te ajudar na perda de gordura, vai regular o seu apetite, o seu humor. O ritmo circadiano também está muito relacionado a essa questão da nossa irritabilidade. Então, se você está todo desregulado, você vai ficar mal-humorado, vai ficar irritado, ansioso, com o apetite aumentado. Porque quando a gente dorme mal também, o nosso apetite no dia seguinte, ele vai estar estouradaço. Então, às vezes, a perda de peso sua que você tanto quer perder, é por conta disso, de um simples detalhe que eu falei igual no começo do vídeo. São os horários que você faz todas as suas coisas. A razão de você se sentir tão improdutivo tá nos horários que você faz cada coisa no seu dia. Por isso é tão importante que durante a noite, como eu falei para vocês, o nosso cérebro ele entende a diminuição da luz como fator para começar a dar uma diminuída ali na aceleração. Então, tenta não praticar exercício físico de noite, tenta deixar isso para a parte da manhã, para a parte da tarde, porque senão, se você começar a fazer exercício físico de noite, isso vai ferrar com o seu sono, porque daí você vai ficar acelerado, você tá falando pro seu corpo que é a hora de... Durante o exercício físico, a gente também libera um pouco de cortisol, porque querendo ou não, é um estressor pro nosso corpo. E aí você vai querer ficar acordado. Tanto que o cortisol é aquele hormônio que é secretado de manhã para você ficar alerta, para você acordar, etc e tal. Então, diminui a quantidade de comida que você come durante a noite, tenta comer mais cedo, até às 7 horas da noite, por exemplo. Não faça muita atividade física, tenta não estudar também antes de dormir, porque senão o seu cérebro também entende que não é hora de descansar, ele vai ficar acelerado, você vai dormir mal, vai ter insônia, e isso ferra tudo o resto. É um efeito em cascata. Então, você desregula uma coisa, já era. Eu sei que muitas vezes, no nosso dia a dia, não dá sempre pra gente conseguir comer nos mesmos horários, não dá pra acordar sempre no mesmo horário, mas o importante que eu quero que vocês entendam é que 80% do seu tempo você precisa tentar ser regulado, fazer as coisas da maneira certa, e os outros 20% são passíveis de erros. São dias que, eu dei um plantão, por exemplo, eu precisei trabalhar até mais tarde. Tá tudo bem. Eu quero que você entenda que o equilíbrio, ele existe. A gente precisa ter o famoso jogo de cintura. Mas na maior parte do seu tempo, tente regularizar o seu ritmo circadiano. Porque, como eu falei, você desregulando ele, existe maior probabilidade de você começar a ter insônia, a ter mais ansiedade, a ficar indisposto. Por isso é importante a gente tentar, na medida do possível, regular o nosso dia, ter uma rotina. E acho que o mais importante de tudo, caso você tenha algum desses sintomas, é você regular a hora que você vai dormir. Então, tenta dormir todos os dias às 10 horas da manhã e acordar sempre no mesmo horário. Abre sua janela quando você vai acordar. Abrir a janela vai mudar tudo, porque é ali que você está reiniciando a orquestra que tem dentro do seu corpo. Não é à toa que os genes que controlam todas essas coisinhas, todas essas secreções de hormônios e tal, se chama clock. Clock vem do inglês relógio. Então, para vocês verem como é muito louco o nosso corpo, o próprio gene já se chama clock, porque ele é regulado justamente pelos horários que a gente faz cada coisa. Em resumo, o nosso relógio biológico muda tudo. E às vezes é esse pequeno detalhe de você regular os seus horários que pode mudar a sua vida, pode te deixar mais disposto. Então não é um papo coach, você acordar cedo, dormir cedo, fazer as coisas nos mesmos horários. Não é papo de coach, é ciência. Lembre, núcleo supraquiasmático, vem a luz, secreta cortisol, depois secreta melatonina, tudo isso é ciência e vocês precisam entender isso para começar a querer mudar de vida. Às vezes a gente fica em busca de remédio, fica em busca de não sei o que, eu devo ter alguma doença, deve ser não sei o que, eu sou um fracasso. E não é, é só o simples fato de você começar a regular o seu ritmo circadiano para você se tornar talvez a sua melhor versão, conseguir conquistar seus objetivos, ser uma pessoa mais disposta, mais feliz.
Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido um pouquinho mais a ciência por trás e a importância de se ter horários na vida. Deixa um comentário aqui se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo. Enfim, não deixe de se inscrever no canal e eu vejo vocês na próxima sexta. Um beijo e até mais!